Então, para falar um pouco sobre essa doença e os cuidados e a prevenção, a gente recebe aqui a Luciana Schil, que é médica veterinária do CCZ. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço. Luciana, por favor, contextualiza para a gente, explica um pouco o que é a esporotricose, essa doença aí muito comum em gatos. Bom, a esporotricose, ela é uma doença fúngica, né? Ela é provocada por um fungo. Esse fungo, ele pode estar no meio ambiente e o gato, ele pode adquirir esse fungo no meio ambiente e se tornar, então, um transmissor, né? Ele pode também adquirir através do contato com outro animal doente. Tá? E é uma zoonose, né? É uma doença que pode ser transmitida para as pessoas. Ela tem sintomas evidentes? Se tem, quais são eles? Assim, quais sintomas, principalmente, o tutor deve observar? Bom, no gato é mais fácil a gente visualizar as lesões de pele, tá? Então são feridas, né? Feridas abertas que não cicatrizam. Isso, inclusive, às vezes confunde muito, porque muitos gatos ficam soltos na rua, brigam, têm o hábito de brigar, principalmente os machos, voltam com ferimentos e normalmente esses ferimentos de briga, né, não infectados, eles acabam cicatrizando sozinho. Mas no caso da esporotricose, esses ferimentos não cicatrizam, eles vão evoluindo, né, e às vezes esse tempo que a pessoa passa, né, acreditando que é só uma lesão de briga, isso vai influenciar também no período de tratamento, né, e também no risco de transmissão da doença. Então, é importante, assim, as pessoas saberem que o gato brigou, né, e tem uma lesão. Então, essa lesão, ela pode ou não estar infectada, né? Muito bem. Vocês do CCZ já têm uma leitura de por que a que se deve esse aumento da doença, de saltar de 18 casos lá em 2019 para agora uma estimativa? Hoje são 288, né? Deve chegar perto de 300 até o final do ano. Na verdade, os números, Paulo, eles pouco representam, né, a realidade, ou representam, mas tem uma distorção. Então, na verdade, não é que a gente tinha só 18 casos em 2019, isso é o que nós conseguimos fazer o diagnóstico, tá? Então, possivelmente, certamente esses números eram maiores, né, justamente porque a doença ela não era de notificação obrigatória. Então, muita gente também não conhece a doença, não conhecia naquela época. Então, à medida que a gente aumenta a sensibilidade do sistema de vigilância, o número de casos vai aumentando. Tá? Então, não é que tinha só 19 e pulou para 111. É que a sensibilidade do sistema de vigilância, nós começamos a pesquisar a doença em 2019. Tá? Mas, certamente, quanto mais animais doentes nas ruas, eles têm potencial de transmitir para outros animais, e com isso o número de casos vai aumentando. Né? E o hábito das pessoas de manter os animais livres, com livre acesso à rua, isso facilita a dispersão da doença, porque os animais eles vão em busca de território, os machos vão em busca de fêmeas, e eles vão brigando, e eles vão transmitindo a doença, e ela vai se dispersando. E o gato é um animal que anda por uma área muito grande durante todas as noites, né? Então, isso é normal, é do hábito do gato. Então, realmente, a doença ela vai se dispersando, naturalmente. Isso acontece, infelizmente, em muitos outros municípios do Brasil. Muito bem. Essa doença tem cura? Qual que é o melhor tratamento? Sim, é uma doença que tem cura, né? Quanto antes nós pudermos fazer o diagnóstico desse animal, é melhor, o tratamento é mais rápido, né? A chance de sucesso é maior, assim como nas pessoas também, né? O diagnóstico precoce, ele é fundamental para que a gente tenha um maior sucesso, maiores chances e menor tempo de tratamento, né? Normalmente o tratamento das doenças fúngicas, eles são tratamentos prolongados, levam às vezes meses, né? Dependendo do caso. Em alguns casos também, os animais eles podem apresentar sinais respiratórios. Então, às vezes ele não tem uma lesão de pele, mas ele tem espirro, ele tem um aumento da região do nariz, uma lesão no nariz. E aí esses casos com sinais respiratórios, eles são mais difíceis de serem tratados, eles levam mais tempo. Tá? Mas é possível tratar sim. E é importante tratar os gatos, porque à medida que nós os tratamos, a quantidade de fungo já vai reduzindo gradativamente.
Com isso, o risco de transmissão para as pessoas e o risco de transmissão para os outros animais também vai reduzindo, né? Porque o gato, infelizmente, ele possui um potencial de transmissão muito grande. Ele é a espécie que mais transmite. Eles têm muitos fungos, né, naquelas lesões, naquelas secreções. Então, realmente é arriscado, assim, lidar com um gato que está doente, porque ele, né, o gato pelos próprios hábitos, assim, de defesa, ele pode arranhar, pode morder, tá com dor, tá incomodado, né? Então, o gato, ele realmente é um animal importante, mas, sobretudo, ele é uma vítima, né? Ele é uma vítima porque ele também sofre, ele tem dor, né? E se ele não for tratado, ele pode ir a óbito. Esporotricose, então, é uma doença transmitida por um fungo que tem cura, mas a prevenção ainda, como para todas as demais doenças, é a nosso principal foco aí, né? Gostaria que você enfatizasse um pouco essa questão da prevenção. Manter o gato dentro de casa é a melhor solução para cuidá-lo? Sim, eu vou só fazer um pequeno retorno ali na questão da transmissão, porque existe a esporotricose também, que é causada por uma outra espécie de fungo, que é chamada também de esporotricose, mas a pessoa ela adquire através do contato ali com matéria orgânica, com terra. Antes ela era conhecida como a doença do jardineiro, né? Então ela tem um potencial menor, assim, de causar lesões e de se tornar um problema muito grave, né? Sim. Agora, a esporotricose zoonótica, que é essa que o gato está envolvido no ciclo, então essa realmente ela é mais danosa. Eu acho que a Nina chegou aqui. Bem-vinda, Nina. E a esporotricose, então, ela tem a esporotricose zoonótica, né? Ela tem esse problema, essa questão com os gatos, justamente porque as pessoas têm o hábito de manter o gato livre, né? Então, muita gente acha, o gato só é feliz se ele fica solto, né? E eu sempre discuto isso, às vezes, com os tutores. Eu falo, não, o gato ele é feliz se ele está saudável e vivo, né? Para ele estar saudável e vivo, ele tem que ficar no ambiente interno, ele não pode ter contato com outros animais na rua, porque além da esporotricose, ele pode pegar outras doenças, que não são zoonóticas, mas são doenças dos gatos, ele pode ser atropelado, né? Então, são várias coisas que o animal solto na rua, ele está sujeito a sofrer, né? Então, assim, a partir do momento que nós temos um animal, nós somos responsáveis pela saúde dele. E com isso, né, mantendo o nosso animal saudável, a gente mantém a nossa família segura. E a população do entorno também. E na transmissão para humanos, como é que se dá esse processo? Então, geralmente a transmissão ela vai se dar através de uma lesão, né? Então, a pessoa pode se contaminar com algum fungo que esteja ali no ambiente, inclusive mexendo na terra, como eu falei, às vezes uma terra contaminada até por algum gato que defecou ali, que, né, enfim, dormiu ali, estava com lesões, ou uma das formas mais comuns é realmente ter contato com as lesões dos gatos doentes, né? Então, arranhaduras e mordeduras é mais comum, mas às vezes a pessoa tem ali uma lesão na pele, uma feridinha ali na unha, e tem contato, por exemplo, somente com uma lesão, uma secreção daquela ferida do gato. Então, ela pode se contaminar também, mesmo sem sofrer arranhadura, né? O fungo tendo uma porta de entrada, né, que a gente chama que seria uma ferida, uma porta de entrada, a pessoa pode se infectar. E aí ela vai desenvolver também uma lesão naquele local, e aí é importante buscar um médico, né, o quanto antes. E quais são os sintomas dessa lesão? Coceira, ardência? Olha, eu já vi, assim, alguns casos que as pessoas dizem, começou como uma espinha, tá? Então, às vezes começa no local da inoculação do fungo, começa assim como uma bolinha de pus. Uma espinha mesmo. Eu tenho algumas fotos, alguns relatos de algumas pessoas. E aí começa com uma espinha. Ninguém vai ao médico por causa de uma espinha, Sim. né? E aí aquilo evolui. Passam-se os dias, aquilo vai evoluindo, não cicatriza. E a pessoa vai deixando, vai achando que vai melhorar e aquilo vai evoluindo, tá? Então, se a pessoa já tem um gato que está doente, que sofreu uma arranhadura desse gato, uma mordedura, ou está cuidando desse gato doente, então essa pessoa começa a desenvolver uma lesão,
aí já é motivo suficiente para suspeitar que realmente isso é esporotricose, né? E aí tem que procurar o médico mesmo, né? O tratamento é mais rápido, geralmente, nos humanos, né? Porque geralmente as pessoas vão buscar um atendimento também antes, mas também é perfeitamente tratável e curável e tem a medicação disponível pelo SUS. É um tratamento rápido, Luciana? Sei que não é a tua área, mas pela tua experiência. Tudo depende do quadro, né? Assim, então, se a pessoa procurar o médico quanto antes, né? Se for ali só no início da lesão, o tratamento vai ser mais rápido. Agora, se ela demorar muito tempo para procurar, porque às vezes a pessoa acha que vai melhorar e não procura o médico, ou às vezes, né, a pessoa não fornece as informações corretamente para o médico muitas vezes pode não desconfiar da esporotricose, né? Acontece também, né? Às vezes o médico veterinário não está sensível para aquele problema naquela região ainda, então às vezes o diagnóstico pode falhar, porque na medicina humana não tem assim um exame, nós no SUS pelo menos não tem um exame disponível para fazer o diagnóstico conclusivo, né? E como é uma doença fúngica, muitas vezes o diagnóstico laboratorial, ele é mais difícil, né? Então, você vai mesmo mais pela suspeita clínica. Tem um gato, teve contato com o gato, doente, está em tratamento, mas hoje em dia, assim, a gente já trabalhou também essa parte da capacitação dos médicos da rede pública de Foz do Iguaçu, então já está mais tranquilo. Interessante. Voltando um pouco ao trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, como é que é feito o exame de diagnóstico nos animais? Então, normalmente as pessoas têm um gatinho que está com uma lesão ou está espirrando, né? É importante lembrar, nem toda lesão de pele, tanto no gato quanto nas pessoas, é esporotricose, né? Mas, normalmente, as pessoas, né, ligam pra gente, abrem uma solicitação de ficha, de serviço, e nós vamos até o local para fazer a coleta desse animal. Então, é uma coleta bem simples, né? O animal só precisa ser contido adequadamente, e a gente faz uma coleta da lesão. A gente pega uma lâmina de vidro, coloca na lesão, e a gente coleta as informações, os dados do animal, da evolução, e a gente faz o exame lá no CCZ mesmo. A gente cora essa lâmina e avalia no microscópio. Muitas vezes, a gente não consegue coletar o material do animal, seja porque ele não está em casa, o tutor não prendeu o animal, a gente chega na casa da pessoa, o animal não está lá, e muitas vezes o animal ele é arisco, ele é agressivo, e aí às vezes a gente não consegue coletar. Mas dependendo da situação, nós não precisamos do exame para fazer o diagnóstico. Nós podemos dar o diagnóstico clínico epidemiológico, com base na lesão, na região, no bairro, né, no local onde aquele animal vive, nos hábitos de vida, se aquele animal sai para a rua, né? Então, assim, às vezes a gente não precisa ter o diagnóstico laboratorial, tá? Certo. E às vezes o exame ele pode dar negativo também, é o que a gente chama de falso negativo. Então, mesmo se o exame der negativo, muitas vezes as pessoas ficam ansiosas por um laudo, né? O laudo, ele é bom, mas ele não é tudo. Então, muitas vezes, a gente dá um diagnóstico positivo, mesmo com o laudo do exame laboratorial negativo. E a gente orienta a pessoa, olha, você tem que tratar, né? Claro que muitas vezes a gente fica em dúvida, porque pode não ser esporotricose e o exame deu negativo. Aí, no caso, teria que partir para outros exames que nós não temos disponibilidade no CCZ. E aí a gente tem que orientar o tutor a levar esse animal numa clínica particular. Mas são raros os casos. Normalmente, a gente realmente tem a suspeita clínica, a gente começa a tratar e ele responde ao tratamento. Então, se confirma que é esporotricose, né? E o único exame que nós temos disponível hoje é esse exame direto, tá? Então, eu vi até que teve algumas distorções, algumas confusões ali no post, né, que foi feito lá no portal do H2Foz, que algumas pessoas, né, desavisadamente, né, ficam criticando e dizendo que o exame não é seguro. Enfim, é um exame mais prático que nós temos, mais barato, e é rápido. É um exame que o resultado sai muito rápido, né, e é bastante confiável. E como eu falei, às vezes o exame dá negativo e nós temos a segurança de indicar o tratamento. Nós, como médicos veterinários, nós temos essa prerrogativa, tá? Então, a gente sempre orienta a pessoa,
principalmente pelo fato de ser uma doença que traz muito sofrimento para o animal e por ser uma zoonose. Então, o exame dando negativo, muitas vezes, nós temos condição de dizer, não, olha, é esporotricose e você vai tratar seu animal, né? Então, é importante isso ficar claro. E outros exames, né, como cultura, PCR e outros exames mais modernos, nós realmente não temos disponível, né? Tem muitos exames da área humana que também não estão disponíveis pelo SUS, né? Então as pessoas têm que ter um pouco de paciência assim na hora que leem e interpretam as notícias. Certo. Não, o objetivo é esclarecer, Exatamente. e informar, né? Tanto a matéria no portal H2Foz quanto a tua vinda aqui tem esse intuito, né? Inclusive desfazer alguns mitos, né? Exato. Que muitas vezes recaem aos pobres dos gatinhos, né? Ô, Luciana, essa parte do atendimento do CCZ é inteiramente gratuita? Sim, é totalmente gratuito. Não tem custo para a Não tem pessoa que custo. chama, vocês vão até a casa, fazem o exame. Isso. Agora, inclusive, o Estado, né, a Secretaria Estadual da Saúde, assim, conseguiu o fornecimento do itraconazol, que é o medicamento de eleição, para o tratamento dos gatos, né? Normalmente o SUS, porque isso é tudo recurso do SUS, né? O SUS, ele não fornece medicamento para tratamento dos animais, né? O SUS é tratamento de humanos. Mas como você tratando os animais, lembra que eu falei, você trata os animais e com isso você reduz o risco da transmissão para os humanos. Então é importante tratar os animais. Então o Estado do Paraná conseguiu, junto ali ao jurídico, essa justificativa para fornecer o medicamento para os animais. Só que esse é um dos medicamentos só. Então, alguns animais precisam de um tratamento complementar. E aí, esse tratamento complementar, ele não é fornecido. Tá? Já tem uma previsão para esse medicamento chegar à ponta no atendimento? Ele já está disponível. Já está disponível, né? Então, nós fazemos o diagnóstico, nós indicamos o tratamento e já fornecemos a medicação. Muito bem. Luciana, falando um pouco dessas confusões que geralmente aparecem, né? Algumas pessoas confundem, principalmente a esporotricose com sintomas de outras doenças, como a raiva, né? Você citou, tem a salivação. A que se deve essa confusão, na sua opinião, e como que a gente pode prevenir a raiva também, né? A gente está com uma campanha agora no município. Gostaria que você abordasse isso também. Na verdade, isso foi uma pessoa que comentou também lá, que eu vi. Não existe, assim, a princípio não existe o porquê confundir esporotricose com raiva, tá? Então, assim, esporotricose nos gatos, principalmente, a gente vai ver as lesões de pele, lesão em nariz, espirros, tá? É bem diferente de raiva, assim, a pessoa que fez o comentário, ela se enganou, assim, muito, né, e ela fez várias distorções ali com relação a diagnóstico, condutas, né, não tem nada a ver com esporotricose, tá? Raiva, hoje, o que a gente tem a maior preocupação é com a raiva transmitida por morcegos, né, por animais silvestres. Esse vírus que vem do morcego, de outros animais silvestres, ele provoca um quadro clínico nos animais que é diferente daquela raiva mais antiga que a gente via, que o animal ficava babando e furioso e saía atacando o cachorro louco, né? O famoso cachorro louco. É que, como a raiva está controlada há muitos anos, muitas pessoas mais jovens elas não têm esse conhecimento que era mais popular, né? Antigamente. Então, a raiva transmitida pela variante do morcego, ela vai provocar um quadro mais paralítico. Então, o animal ele pode ter uma paralisia, ele pode ficar apático, triste, e ele não vai ter aquele comportamento de agressividade, tá? E ele vai morrer. Em 10 dias, no máximo, o animal com raiva, ele morre. Fulminante, assim. Em menos de 10 dias ele morre. Então, assim, foi feita uma confusão ali, mas é uma confusão que não procede. Tem nada a ver. Não. Bem, o importante é que as pessoas que têm animais, né, pets em geral, quando tiver uma dúvida, quando tiver alguma, né, busca de orientação, buscar as fontes, né, seguras, buscar um técnico, buscar um apoio do CCZ, mesmo uma clínica veterinária, enfim, né, mas ir
aonde está a informação técnica de qualidade confiável, isso? Sim, hoje em dia, né, nessa era de redes sociais, de informação, muita gente acaba, né, fazendo interpretações, né, principalmente leigos, e assim, infelizmente isso acontece em todas as áreas, né, mas a gente fica triste porque a gente, né, tenta desenvolver um trabalho ali sério e técnico e as pessoas às vezes não conhecem nem qual que é, assim, a verdadeira competência dos órgãos públicos, né, e as pessoas falam coisas que às vezes, né, às vezes ficam ali eternizadas, né? E pior que propaga, né? Exato. Tem aquele cara que, minha vizinha disse que é isso e vai embora. Isso daí, como disse o Paulo, né? Procurar sempre um técnico, um médico. Se tem condições financeiras, uma clínica particular, mas existe o CCZ para isso. Tem um atendimento lá, vocês estão lá para receber a população, né? Exatamente, exatamente. Nós também, para qualquer tipo de informação, né? E muitas vezes, se é alguma outra coisa que não está dentro da nossa rotina, a gente sempre tem opção de né, dizer, não, sobre isso eu não sei, eu vou pesquisar, e a gente vai trazer a informação correta, né? Porque às vezes são muitas informações novas que saem sobre diversas doenças e a gente também não consegue se atualizar. Certo. E como que encontra o CCZ para fazer esse contato inicial, né? De repente a pessoa tem lá em casa um animalzinho e ele está com a suspeita de esporotricose, como é que ele aciona vocês? Ele deve ir até o local? Ele deve chamar vocês por alguma central de atendimento? Explica para a gente, por favor. A pessoa pode ligar lá no CCZ, né? Eu não sei o número de cabeça, mas também a pessoa pode demandar pelo aplicativo eOuve. eOuve, ou pelo aplicativo chega até você. Isso, ou pelo site eouve.com, tá? E pode telefonar também, tem um número de WhatsApp lá, você encontra no Google, né? Pesquisando lá e aparece o número. Muito bem, a gente vai fazer a matéria para o site a partir da sua entrevista e a gente informa lá também esse número de telefone. Luciane, algo a mais para falar sobre essa doença? Algum esclarecimento a mais ou orientação que você queira dar a quem está nos ouvindo? Olha, eu acho que é super importante a gente falar realmente da prevenção, né? A prevenção, ela é feita, né? Hoje a gente sabe que a doença está circulando na cidade inteira praticamente. Então, assim, quem tem gato tem que se preocupar em manter esse animal domiciliado. Domiciliado significa gato não pode ir para a rua. Gato e cachorro, né? Cachorro também tem que ficar dentro de casa. O gato é mais difícil, mas não é impossível, né? Então, quem tem gato tem que adotar as medidas para que eles não saiam à rua, porque o gato que vai para a rua, como eu já falei antes, ele corre vários riscos de saúde, né? E assim, não tem jeito. Para ele ficar seguro, saudável, é dentro de casa, é preso, é sem acesso à rua, né? Se vai ser preso dentro de casa, se vai ser preso no quintal, vai colocar tela no quintal, aí vai da criatividade, da disponibilidade, da possibilidade de cada um. Mas o animal, ele não pode ir para a rua, ele tem que ficar em casa. Só assim ele vai se manter saudável e não vai apresentar risco também para a comunidade, né? Porque a gente tem responsabilidade, o animal é nosso, mas se ele tem uma zoonose, ele também está servindo como fonte de infecção. Então, a responsabilidade, ela é coletiva. Muito bem. Luciana, antes da gente terminar a entrevista, a gente focou muito a nossa conversa no morador, nas pessoas que têm gatos, mas eu te pergunto, o CCZ tem um trabalho mais voltado para as protetoras independentes, que são muitas aqui em Foz do Iguaçu e com muitos animais sob sua guarda, tem um trabalho específico em relação a essa doença? Olha, nós sempre temos contato com diversas protetoras, né? E em alguns casos, se precisam, né, fazer uma vacina, um exame de leishmaniose, uma coleta de esporotricose, a gente sempre atende da mesma maneira que a gente atende o restante da população. Claro que às vezes a pessoa tem muitos animais, ela não consegue levar lá no CCZ para vacinar, por exemplo. Aí a gente vai, leva a vacina para as protetoras, né? No caso da esporotricose, nós atendemos a todos, indistintamente, né? Então, em qualquer bairro, qualquer camada social, e se tem um gato ou se tem 20, a gente atende igual. Então, não tem distinção. Muito bem.
Luciana Schio, a gente agradece muito a sua participação, os esclarecimentos que dividiu aqui com o nosso ouvinte sobre essa doença e também como evitá-la, também como cuidar mais e melhor dos bichinhos que a gente tem em casa. E fique à vontade quando tiver informações, notícias sobre o CCZ, o trabalho que vocês fazem lá, que é de alta qualidade, divida aqui conosco. Tá bom, muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Moacir, é contigo, então a gente falou aí sobre esse assunto importantíssimo, né, para a cidade e para a qualidade de vida dos nossos pets aí, que muitas vezes aí uma falta de cuidado gera um problemão, né? A Luciana Schio nos trouxe todas as informações aí sobre essa doença e como evitá-la. Marco Zero, onde tudo começa.